Sun Tzu já dizia: conheça o seu inimigo e você ganhará algumas batalhas. Conheça a si mesmo e você terá o resultado de 100 batalhas. Conheça seu inimigo e a si mesmo e você não perderá nenhuma batalha. Luiz Castro não conhece nem o inimigo, muito menos a si mesmo, ao seu time, porque continua a fazer as mesmas burradas de sempre, sendo o mesmo incompetente de sempre. Ele consegue ser o técnico que começa errado e mexe para pior, ao invés de ir pelo óbvio, escalar os melhores jogadores ou menos piores dentro de cada situação. Continua insistindo com Nardoni, monta um meio-campo que não tem como dar certo, se desespera, tenta mudar tudo, se joga para frente e toma goleada, faz fiasco, quando o que a gente esperava era pelo menos perder, mas perder com dignidade, não do jeito que foi. Dito isso, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Eu sou o Paulo Renato, meu pai Sérgio, e nós vamos conversar um pouco sobre o jogo do Atlético Mineiro contra o Grêmio pelo Brasileirão, em que o Grêmio perdeu de 3-0 e mais uma vez se aproxima do Z4. Bom dia a todos. Lembrando que aqui é o canal do Olímpico Arena, uma opinião de torcedor para torcedor. Nós queremos saber a sua. Continuando, o Grêmio tem um técnico extremamente incompetente. No último vídeo, quando foi contra o São Paulo, já tínhamos obtido uma vitória contra o Mirassol, obtivemos uma vitória contra o São Paulo, muito baseado na entrega dos jogadores, naquilo que seria mais ou menos o espírito das equipes do Grêmio. Ontem esse espírito não se repetiu, foi lastimável a atitude dos jogadores em campo. Então no primeiro tempo é sofrível. O símbolo perfeito disso chama-se Nardoni. Ele corria, não, eu estou elogiando, né? Ele trotava que nem um burrinho de carga, de um lado para o outro, sem marcar, sem fazer nada, sem pedir a bola, sem se apresentar. Se tivesse uma câmera que durante o jogo filmasse só ele em campo e passasse, vocês veriam tudo que eu estou dizendo. E o Luiz Castro é aquilo, né? Eu já sabia que o resultado seria terrível antes do jogo iniciar, quando eu vi a escalação. Fica mais do que claro, já está mais do que claro para todo mundo que o tripé de volantes que ele tanto fala não funciona nem como um tripé de volantes, porque dois volantes acabam virando meia. E quando você coloca Noriega, Dodi e Nardoni um a menos, então tu já não tem tripé, tu tem dois volantes. Com as características que estão ali, é lógico que nós não vamos jogar. A gente passou o primeiro tempo inteiro, só teve posse de bola quando o Vasco fez o gol e deixou a posse conosco. Atlético Mineiro. Desculpe. Não, o Atlético Mineiro nos deu a posse de bola, a gente não conseguia ir para o ataque porque a gente ficava só trocando a bola lá atrás, porque não tinha ninguém que conseguisse fazer, né, a comunicação da zaga, né? Chegava até a nossa linha de campo, a gente só atrasava a bola ou bola lateral. A gente não consegue chegar à frente, não tinha criatividade, não tinha jogada elaborada. Saiu o Nardoni, por alguns minutos funcionou com o Krovinovic, né? Ele se apresentava, tentou fazer alguma coisa, ainda não mostrou assim também um excelente futebol, mas ficou mais que claro, nós continuamos sem esquema tático. Nós continuamos com um técnico que não tem leitura de jogo, não escuta o campo, não vê o campo, o que significa ele não vê o que está acontecendo, ele não vê quem é que está jogando melhor, quem não tem condições, quem não deveria estar nem entrando, sendo relacionado.
né? O que nós vamos esperar? Desde abril, né, quando nós abrimos o canal, em torno de abril, não me lembro bem, eu e o Paulo Renato aqui sempre falávamos, né, esse projeto é um projeto para levar o Grêmio para a Série B. Né? Talvez nós sejamos, né, apesar de um canal pequeno, o primeiro canal que pega e fala abertamente que precisamos trocar de técnico. Nós já estamos da metade para o fim de agosto e a nossa opinião não muda e muita gente já fala como nós falávamos. O que precisa para o Luiz Castro ir embora e a gente, mesmo com esse plantel que nós temos, conseguir sair dessa situação que é sem perspectiva. Eu não vejo perspectiva nenhuma. Só se a gente tiver sorte, só se os jogadores resolverem se empenhar mais, porque certamente do técnico não vem aquele incentivo para que se tenha a disposição necessária em campo. Ontem a gente teve que ouvir o Pelaipe dizer que em 3 anos se demitiram 7 técnicos e não adianta nada. Pois bem, eu discordo do Pelaipe. Nós, quando ficamos sabendo que ia vir o Luiz Castro, quando o Luiz Castro começou a mostrar que não entende nada, que é incompetente, nós dizíamos, poxa, deveria ter se mantido o Mano. Se ficasse com o Mano... Porque daí tu tinha como ter um projeto, manter um projeto. Né? Porque o Luiz Castro não está iniciando o projeto. A questão é que não há um projeto sendo feito. Há uma bagunça por todos os lados. E não tem como funcionar. Não tem... a direção, eu acho que... Eu vou pôr no colo da direção, porque não pode o técnico querer jogar contra si mesmo. Ver o Nardoni ali sem se empenhar e continuar colocando. E a gente teve que ouvir da direção também que eles se preocupam com a questão do Nardoni quando ele tá com a bola no pé. Porque quando ele não tá com a bola no pé, ele é bom. Pelo amor de Deus, ele não sabe nem quem marcar em campo. Ele é um a menos. Ele não deveria estar fardando o uniforme do Grêmio. Às vezes fica no meio de 4 jogadores do outro time, chegando lá com um trotezinho, não é nem correndo. Mas ele tá a alguns metros. Ele consegue ficar num espaço vazio. Exatamente, ele fica num espaço vazio, cercado por jogadores adversários, não marcando ninguém, fazendo uma linha, mas uma linha que não serve para nada, porque não existe marcação e passa por ele como se ele não existisse ali. Não, a situação ela é complicadíssima. Eu ainda acho que tem que se mandar o Luiz Castro embora. Jogo passado, quando o Grêmio tinha 2 vitórias seguidas, nós dissemos aqui, defendemos que não importa, o Grêmio ganhou. O Grêmio pode vir a ser campeão brasileiro da Copa do Brasil numa virada assim extraordinária. Eu vou continuar pedindo a saída do Luiz Castro. Exatamente. Porque pode acontecer qualquer coisa, eu tenho certeza que não é por causa dele. Né? É uma coincidência. Porque a gente vê que os jogos bons que o Grêmio teve, como o pai acabou de dizer, foi pela entrega dos jogadores. E quando isso não acontece, quando os jogadores entram receosos, como é o jogo de ontem, por não estar em casa... Eu não sei o que ele fala no vestiário. Ele desmoraliza. E eu bato, né? Pelo amor de Deus, não deixem esse homem treinar. Porque toda vez que ele tem tempo para treinar, o time tem problema. Quando tá naquela correria de jogo a cada 2, 3 dias que não tem tempo para jogar, o time vai evoluindo. Se você não tem tempo para treinar, o time melhora, porque ele não influencia tanto o time. E outra, todo jogo que o Grêmio vai mal, vem aquela notícia, né? Porque Luiz Castro anuncia que vai ter mudanças. Porra, quantas vezes a gente já ouviu essa porcaria? Para não falar uma palavra mais... Mas foi dito de novo. E sabe que eu vou assinar embaixo aqui, ó. As mudanças. Vou dizer, Nardoni vai estar lá no próximo jogo. Cadê a mudança? Né? Porque ele fala isso, mas não muda. O problema é ele não muda. Vai voltar o nosso melhor volante. O Vila Sante pouparam lá. Vai voltar o Marlon. Lógico que vai ter mudança. Mas o que mais?
Será que ele vai ter coragem de colocar um volante mesmo, um primeiro volante, colocar Noriega e, de repente, um meio-campista, Krovinovic, não está testado ainda, o Gabriel Mack, será que ele vai montar um time para jogar futebol? Não sei. Será que ele vai insistir com 2 pontas o tempo inteiro? Se nós tivéssemos 2 pontas maravilhosos, né? Mas do jeito que tá... Não, e o jogo de ontem mostrava que adiantava ter 2 pontas e um centroavante? Não, a bola não chegava lá para eles. Então, assim, cara, sacrifica um ponto e bota mais um meio de campo. Né? Ou bota um terceiro zagueiro, porque a situação tava complicada, sei lá. Mas agora, não, porque eu preciso dos meus 2 pontos, senão eu não sei jogar. Mas que tipo de técnico é esse que só sabe jogar de um modo? Só sabe armar o time de uma forma? Isso não é ser técnico. Não. Isso aí é reproduzir um modelo e deu. Exato. Técnico é aquele cara que vê os elementos que tu tem, os jogadores que tu tem, e as características que tá jogando. E os adversários, e você monta a equipe conforme tu precisa. E o Luiz Castro não sabe fazer isso. Ele só sabe jogar de um jeito. E se ele não tem as peças para jogar daquele jeito, vira um show de horrores. E o Grêmio não tem essas peças. Ele pede mais contratação. Nós estamos vendo a mesma coisa que o Quinteiros ano passado. Só quer jogar dando balão, a gente não tinha zagueiros de qualidade para fazer lançamento, nem o pessoal lá na frente para ganhar em velocidade. Não dava certo. Esse ano o elenco foi mudado? Foi, mas muitas peças são as mesmas. Não adianta querer jogar só com os pontas em velocidade, sabe? Tenta mudar, tenta jogar diferente, né? E outra, fica sentado lá com a cara de bunda, uma cara que me dá uma raiva, mas levanta e grita com os jogadores, tenta mostrar serviço, né? Porque tá faltando isso. Cadê o comando do técnico? Sabe, de puxar. Se os jogadores não estão se entregando, o técnico tem que fazer ele se entregar. É pra isso que tu recebe. É que ele é um gentleman, é um mister. É um mister... Magu. Mas complementando... Do que adianta ter Carlos Vinícius, um matador, se a bola praticamente não chega nele, ele é um espectador, né, que se ele ganha para assistir um ingresso jogo, VIP, e não é culpa dele, porque a bola não chega, ele chegou a tentar ir lá no meio de campo, que não é característica, é um jogador que tem que estar lá para ser servido para botar a bola para dentro, ela não chega. Então, assim, renovar o salário do Carlos Vinícius por um valor muito alto, tem que ser muito bem pensado, porque nós temos que ter um time para abastecê-lo, senão a gente só vai investir um dinheiro muito bom num jogador que tem a qualidade de ser o finalizador, mas que não vai finalizar porque a bola não chega, porque nós não temos um time para fazer com que essa bola chegue lá. Mas se tá ruim com o Carlos Vinícius, pior, sem deixa que uma hora chega uma bola e ele dá um jeito. Mas acontece que é duro enxergar isso daí. Para quem realmente entende um pouco de futebol, e eu considero que eu entendo um pouco de futebol, é duro a gente olhar e ver que nós temos um jogador finalizador e não recebe nada. Ele tinha que cobrar na justiça da Arena MRV por não ter uma cadeira para ele sentar lá e ficar esperando, porque o que ele vai fazer lá? Não tinha ele. Não tem como. Se não mudar muita coisa, eu não estou dizendo muitos jogadores, não. É com esse plantel mesmo, né? Mas se não mudar um comando, alguém que organize, que escolha as peças, que isole, eu estou falando sério, isole do time jogadores incompetentes, não comprometidos. Nardoni não tem compromisso, é incompetente, não tem condições de fardar com a camisa do Grêmio. Né? A direção tem que admitir que fez burrada, fez uma burrada muito grande nessa contratação. E perdeu o dinheiro. Contratou errado. Tentem melhorar daqui para frente, porque o que foi feito errado. E o prejuízo vai ser muito maior. Segunda divisão, o prejuízo é maior. Ir para a segunda divisão
com todos os contratos, Aí ia continuar com a burrada. com todos os compromissos financeiros que o Grêmio tem, você ir para uma segunda divisão é querer fazer com que nós ficamos insolventes, ou seja, que o Grêmio quebre de vez, porque não tem como. Mas o ponto menos negativo, que eu não vou dizer positivo, porque para mim não teve de positivo nada ontem, mas eu gostei da estreia do Krovinovic. Por quê? Porque o jogo não tinha como um jogador naquela situação chegar lá e simplesmente brilhar. Mas ele, quando ele entrou, ele foi assim uma faísca, sabe? Mínima por algum tempo assim querendo de clareza bola, né? no meio campo. Então, assim, num jogo em que o time está jogando, ele pode trazer algum benefício. Pode, não vou cravar aqui. É uma amostragem. Eu nunca vou dizer que é bom ou ruim em um jogo. Então, mas assim, a primeira amostragem foi boa, porque dentro do time que estava completamente perdido, ele trouxe um pouquinho de clareza por alguns minutos, né? Daí depois já degringolou de novo. E depois, assim, ó, o único jogador que a gente pode realmente elogiar, o único, só tem, não dá para elogiar mais ninguém, eu acho que, não sei, é o nosso goleiro. E teve uma falhazinha ontem, mas eu não vou botar na conta dele, né? O primeiro gol ele saiu mal. Mas ali não podia ter tomado aquele gol de qualquer jeito. Ele não deveria ter que sair ali para tentar. A bola deveria ter sido tirada pela zaga, né? Mas ele dá aquela falha, mas aí depois ele salva o Grêmio de já não tomar. Nós poderíamos ter tomado uma goleada de 4, 5, 6-0. 6-0 seria fácil de tomar. Se não fosse o Atlético não se esforçou. Isso é o que dói mais. O Atlético não estava se esforçando. Se eles estivessem como se diz, né, com a corda esticada, correndo para valer, a gente poderia ter sido goleado de 10, porque eles não transpiraram o suficiente para fazer um resultado maior. Então, se eles quisessem mesmo, podia ter sido pior. É isso, pelo menos essa foi a impressão que o jogo deixou, né? E isso que assusta mais. Não tem um jogador que se salvou ontem, a não ser o Everton, né? O Wallace fez o papel dele, né? Nenhum dos gols acho que passou pelos pés mas do ninguém Wallace. brilhou. Ninguém brilhou. Né? Não dá para dar grandes destaques negativos, porque foi uma coisa assim, um time amorfo. Bom, mas é como dizem, né? Quando ninguém no time negativo, né? Quando ninguém no time consegue apresentar algo, é porque o problema está na estrutura, né? Exato. O Grêmio tem grandes problemas estruturais. Então a mensagem é essa, né? Eu já falei, o Grêmio é uma montanha russa de entrega. Vai ter um jogo que eles vão se entregar muito, aí a moral eleva, aí eles entram já tranquilos no próximo e fazem vexame. Aí quer ver, no próximo jogo agora contra o Bragantino vão dar o sangue, vão entrar mais determinados, depois já baixa de novo. Se bem que depois vem o Grenal, e Grenal é Grenal, né? Só que a única coisa que a gente tem para depender agora é dessa entrega, né? Quando os jogadores entram focados. Porque de resto não tem uma direção omissa, né? Extremamente omissa. Teimosa, incompetente essa direção, incompetente. Eu vi o craque Neto falando, né? Cadê o Filipão? Cadê o Filipão, aquele cara sanguíneo, né? Mas ele foi expulso do vestiário porque o Luiz Castro não quer ele lá e a direção, desculpa o termo, mas a direção do Grêmio paga pau, né? Lambe as bolas do Luiz Castro de uma maneira que o Filipão foi descartado para cuidar da base. E olha, eu vou te dizer mais, tá fácil de demitir o Luiz Castro. O interino tá ali no Grêmio. Eu falei interino, não é para continuar, mas nós temos um interino. Tem um interino, né? Experiente que pode salvar. E aí? A grande questão tem tempo para salvar o Grêmio, né? Tem tempo para salvar o Grêmio. Porque o projeto Série B da direção tá
tá vindo forte e eles não parece que não vão mudar de ideia. Né, pessoal? A gente vai pedir aí encarecidamente, né, para que você deixe o like, compartilhe o vídeo para os amigos, se inscreva no canal, ative as notificações, né? E comenta, a gente quer conversar com você, a gente quer trocar ideias, né? Se vocês têm alguma ideia de como o Grêmio poderia, né, fazer a formatação dele para o próximo jogo, né? Se tem alguma tática mais interessante para ser utilizada, se vocês também são a favor da saída do Castro, eu acredito que sim, mesmo, né, já no final do ano. Mas é isso, a gente quer conversar com vocês, deixa o comentário aí. Pois é. Certo? Um abraço, até o próximo jogo. Até mais.